Cura. Bacana. Mas há tudo tema comum, né? Cura, família, aceitação das provas. O que é família? Não. Nós não vamos aqui entrar em achismo aqui. Mas não tem família que pode... Espera um pouquinho. Todo mundo se amando, se gostando. Se respeitando. Isso é uma possibilidade. Isso é o objetivo. Mas não tem as famílias que são provas. Então, no primeiro momento, não se gostam. Não. Família com provação, não. Se suportam. Interagem. Ela é imposta. Ela não é simplesmente você diz, não é a família que eu escolhi, mas a família que você tem. Família que você tem. No nosso caso, no meu caso, a minha família, uma família kármica. Família kármica que eu encontrei dois seres que fizeram investimento genético e afetivo, mas não foi permitido pelas leis naturais que eles continuassem fazendo investimento afetivo, sendo cuidador. Logo aos 11 meses, minha mãe partiu para a espiritualidade. E aos 8 anos também meu pai partiu. Então, na verdade, é uma família kármica. E logo houve a desagregação dessa família. São provas que você tem. Então, pegando um pouco esse gancho, o mês de maio, final do mês de abril, início do mês de maio, para mim é muito difícil. Emocionalmente é muito difícil. Porque criei um vício que na primeira instância era visto como um ato de amor, caridade. Então, pela mágoa que eu tinha de não ter a mãe, como outros têm, de uma certa forma eu julgava Deus como sendo um ser com justiça incompleta. Daria a muitos filhos as mães, mas a mim não foi dado para conviver. Então, eu buscava as senhoras, quase sempre viúvas, e fazia mais ou menos uma lista. Quando chegava nessa época, eu comprava vasos de flores, fazia dedicatórias e entregava às senhoras, quase sempre com a mesma mensagem. Como eu não tenho mãe, eu ofereço essas flores em nome da minha mãe. E aqui era impactante com esse ato com essas mulheres. Elas eram nocauteadas com essa atitude. Elas choravam e recebia de nossa parte. Então, aqui erroneamente, tudo bem, Salim? Tranquilo? Recebiam de nossa parte uma declaração de amor. Não é isso? Era uma declaração de amor. Ela era nocauteada. E eu me envolvia nessa energia. E aqui expunha as minhas feridas emocionais. E eu chorava copiosamente com essa atitude.
E fiz isso por longos anos. E era uma satisfação, era um ato de amor. Essa atitude de dar flores com essas declarações às pessoas que eu achava carente e que eu achava que não tinham o respaldo, né, no meu julgamento afetivo dos filhos. Bom, até que chegou o momento em que vim ao nosso lado, formando-se uma pequena névoa. Entrei como fosse em transe. E quando você entra em transe, você fornece ectoplasma. Ectoplasma é a matéria-prima das materializações. Surgia uma doação de ectoplasma, e esse material de antimatéria fluídica, matéria fluídica, ela tomou a silhueta de uma mulher. Conforme a minha doação e retirada, ela também colhia do ambiente essa situação, ela moldava a imagem. Encontramos a imagem belíssima de uma mulher, 22 a 23 anos. E essa mulher, essa jovem, ela tinha uma blusa alvejante, pouco de decote, uma saia abaixo do joelho, com pregas extremamente bem passada e bem desenhada, bem costurada, à moda colegial. Cabelo muito bem cortado, no formato Chanel. As maçãs do rosto extremamente viva. Os olhos brilhavam. Um verde puxando para o azul, mas extremamente brilhoso. Eu fiquei muito emocionado com esta materialização desse espírito. E perguntei para esse espírito quem ela era, por que estava se materializando, qual era a sua mensagem. E me disse o espírito: sou sua mãe. Eu disse: não é possível. Você não tem as características de minha mãe. Ela disse: tenho sim. Eu vou lhe mostrar. Eu pedi para ela: então prove que você é minha mãe. Então ela disse: vou lhe mostrar. Ela pega a mão direita, coloca em cima do olho esquerdo. Ao tirar a mão, o olho esquerdo era cego. Veio na lembrança que meus familiares haviam me falado que minha mãe tinha sofrido a rubéola, e a rubéola tinha cegado de um olho, o olho esquerdo. Então isso veio muito nítido. E eu compreendi aquilo. Mas aí, aquele quadro que era de extrema beleza, já não mais se fazia. O estado emocional já tinha abalado. Eu estava em prantos e ela também. Então ela disse: eu vim lhe pedir fazer um pedido. Pois não. Em lágrimas, ela me dizia: eu quero lhe pedir que você não mais o faça o que você tem feito nesses anos. Você tem envolvido outras mulheres em um sentimento que não é real. São suas mazelas. Você precisa parar com isto. Mas do que a senhora está falando? Estou falando para você não mais dar as flores para as senhoras em meu nome.
Não faça mais isto. Mas qual a razão? A razão é que você julga Deus sendo injusto. E não existe injustiça na ordem divina. Diante de suas mazelas, de suas provas a ser passada, a suprema inteligência divina permitiu a nossa programação do seu reencarne através do meu ventre, mas logo depois da minha partida, diante das mazelas que você vai passar, você precisaria de uma mãe ao seu lado, diferente da mãe dos outros filhos. Para a questão de alimento, você se vira, você tem inteligência, da sua manutenção, da sua higiene, da sua segurança, você se vira. Agora, para outras questões, você necessita de mim. Os filhos que têm mãe, que vocês julgam ser felizes, as mães são limitadas. Eles não podem ter as mães nas circunstâncias em que você tem. Porque em qualquer parte, em qualquer lugar, em qualquer hora que você necessitar, eu estou presente ao seu lado como mãe. A partir desse momento, eu entendi que não existe injustiça, que o desfacelamento de minha família, na verdade, era uma atitude divina. A separação, a morte, era uma atitude muito mais pensada, muito mais organizada, muito mais inteligente. Mas eu não tinha olhos para ver. Eu enxergava o imediatismo. Eu enxergava o convencional. E as leis divinas não estão no convencional. E hoje me tornei, com grandes exercícios, pela dor e na dor. O exercício pela dor é esse que faço, né? Então todo esse trabalho é pela dor. E o exercício na dor são as minhas provações íntimas. São o nascer de um homem que eu não sabia que ele existia. São exteriorizar atitudes que eu jamais acreditava que poderia oferecer. E hoje mantemos 5 casas que eu não tenho psicologicamente, racionalmente condição de manter, mas funciona. Hoje é doado em torno de 10.000 refeições por mês. Temos aproximadamente 200 voluntários. São 5 casas. Temos algum privilégio com isso? Nenhum. O privilégio é de estar na linha de frente. E muitas vezes, como fiz essa semana, falei para os espíritos: arrume outro médium porque eu estou fora. Estou fora, não quero saber disso. Né? São doentes que você não avalia, de todas as formas, encarnados e desencarnados. São traições que surgem onde você nunca espera. São inconformidades, são críticas que vão surgindo e você vai se ferindo. E falei para os espíritos, Manduça apareceu essa semana e disse: vamos fazer campanha de Natal. Eu disse: senhor, arrume outro que eu não vou fazer campanha de Natal nenhuma. Nenhuma, não vou fazer. Mas o senhor precisa fazer isso. Não, senhora, não vou fazer nada. E disse para os espíritos: arrume outro, não vou fazer. Porque a dor é muito grande. A despesa é muito grande. Então, recebo reclamações desde o pedreiro na obra em Santana, em Piruíbe, e muitas vezes há questões de manutenção desta casa, há desacerto com os trabalhadores
em Sorocaba, a diretoria em São Paulo. Então são questões inúmeras que se envolvem, fora a minha vida. A minha vida. Que eu não posso deixar colocar aqui no piloto automático e só nessa direção, porque eu mato a questão família. Por questão pessoal eu vou matar. E eu não estou afim. Não estou afim. A grande bênção que apareceu na minha vida foi duas atitudes que tomei na vida. O meu casamento no ano passado e a decisão de falhar, de tirar uma semana de férias, todo mês. Mesmo que nessa semana de férias eu fique quase que em estado letárgico, de extremo cansaço mental e físico. A semana passada foi minha folga. No sábado eu não levantei daqui da casa, não saí de casa. Tal estado de estresse e de cansaço. Domingo, idem. E fora os problemas, de todas as ordens. Então, são questões de farmácia, de médico, desobsessão, são pressões de organização, são lições da matéria que você tem que produzir, são relacionamentos que você tem que intervir. Então, essa semana fiz uma avaliação. O doutor Adolfo é extraordinário médico. Mas, em psicologia, chamamos isso de mente intrusa. Você é psiquiatra, você sabe disso. Chamado mente intrusa. Então, são outras mentes que interferem na mente encarnada. E aqui posso enumerar para vocês. Eu tenho chamado uma mente intrusa de um homem que desencarnou em 1917, um médico, na Alemanha. Temos outro chamado William, desencarnou em 1825. Temos outra mente intrusa de um neurocirurgião chamado Dr. Mendes, morto em 1945 na Bahia. Temos outra mente intrusa, morto em 1995, formado pela Universidade da Bahia e vivido, ele é pediatra, que viveu no Maranhão, tornou-se médico, depois padre e por último psicólogo. E você tem que lidar com todas essas questões, porque esse espírito ele tem todo um olhar direcionado à criança. E a visão dele pela criança, você tem que suportar esses arquivos que ele traz. E eu tenho outra mente intrusa, que é do Dr. Napoleão Laureano, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, morto a 31 de maio de 1951, no Rio de Janeiro. Tem todo um olhar diferenciado para os portadores de câncer. Então existe toda uma recomendação. Fora a intervenção dos mortos e dos vivos. E montar o funcionamento de tudo isso. E eu disse para minha esposa, eu estou fora. Eu não aguento isso. Porque a pressão são gigantesca. De uma parte e vem a outra, aí vem a tua cultura, vem os teus costumes, as tuas tradições, e vem as tradições e a cultura dessas mentes preocupadas com o bem-estar de vocês. Olha que confusão isso aqui. Você tem os seus problemas, com a tua visão daqui. Aí você tem essas mentes que já não faz parte desse grupo dos encarnados, mas tem toda uma preocupação com o viver de vocês. E vocês não estão nem aí. Vocês não estão nem aí. Vocês sabem como se curar de um câncer, ou como prevenir, mas vocês fazem alguma coisa com isso?
Não. Continua bebendo, feito uns gambás. Continua fumando, feito umas cataporas. Ou caiporas, sei lá como é que chama isso. A sexualidade totalmente desvarada. Quando a senhora falou de cura, a situação de cura não deveria procurar. Os espíritos ensinam a se cuidar. Quem se cuida jamais adoece. Agora, quem se cura, adoece no dia seguinte. E como é que vamos conviver com essa situação toda? Aí liga, você vai ver o saldo bancário. Ele tem uma despesa entre 23 a 27, 28 mil reais por mês fixa. Você sabe quanto que eu tenho no banco? A última, foi terça-feira que fomos ver, 43 mil reais. 43 mil reais eu queimo em 10 dias. Sabe qual foi a arrecadação de doação dos últimos 3 meses? Entre 2.200 e 2.700 de carnês. O resto você vai buscar como? Espírito não paga conta. Espírito não paga conta. Se eu disser para os pedreiros, olha, os espíritos vão fazer seu pagamento à noite. No outro dia vai ver como é que obra vai sair. Vai sair uma obra da denúncia lá do Ministério do Trabalho. Fala aqui para o dono do aluguel, para o dono do prédio, para o Manolo. Olha, os espíritos vão pagar teu aluguel. No dia seguinte chega aqui o espírito do despejo, não é isso? E assim sucessivamente. Então tua cabeça tem que passar por inúmeras coisas. E essa semana, como estou fazendo agora, eu tenho o direito de dividir as minhas preocupações, as minhas raivas, porque é preferível que eu exponha isso aqui para vocês em público do que um infarto como bonzinho. Eu não sou bonzinho, sou bom. E aqui não estou sozinho nesse negócio. E falo para os espíritos, do jeito que abrir, eu fecho. Fecho. E falo para Jesus. Olha, bacana, você disse para mandar cuidar dos velhos, estou cuidando. Mandou cuidar das crianças, estou cuidando. Mandou cuidar dos jovens, estou cuidando. Mandou cuidar dos doentes, estou cuidando. Mas você faça a sua parte. Porque se for para fazer bagunça, não vou fazer, eu fecho o negócio. Fecho. Anteriormente, o senhor tinha lá a autorização de cobrar a 10ª parte do trabalho dos outros para manter. Aí os homens inverteram isso e colocaram como fundo de manutenção dos profissionais da religião. O senhor chegou e o senhor cortou isso, né? Encerrou esse livro, implantou a cobrança dos 10% como forma de caridade. Aí fizeram uma mistura desgraçada entre caridade e cobrança de 10% e a coisa virou um salseiro danado. Nós estamos nessa frente, estamos. Mas o senhor me arrume forma, jeito de cuidar disso. Porque senão, bacana, eu estou fora. Estou fora, opa. Falei para o doutor, arrume outro médico. E digo para vocês, se vocês tiverem alguma mediunidade de cura, ou quiserem ser presidente, eu dou isso para vocês. Entrego isso para vocês. Tem alguém que se candidata aqui, não? Nenhum. Doutora, você não quer? Afinal de contas, você é psiquiatra. Você tem uma autoridade que ninguém mais tem no mundo, só você. Me ajuda, por favor, assume essa. Aqui também. Não. Não. Então, se alguém quiser,
por favor, nos procure o Fernando, né? Nós passamos e entregamos. O Ricardo, tem um Ricardo lá dentro. Então, nos procure, nós passamos. Porque enquanto tiver sobre nossa, vai trabalhar direito isso aqui. Tem que funcionar direito. Entendeu, filha? O que é provações? Provação não é só a sua nora que olha para você de cara feia, não. Nem o marido que faz xixi no chão. Não é isso não. Provação são outras, né, Fernando? Oi. Como é que é? Essa família de São Bernardo, que teve essa moça que foi levada por o pessoal, aqueles dois ou mais que queimaram a dentista. Não sei, eu não tenho acompanhado. Eu pergunto, isto é uma coisa que foi, como deve ser interpretado? Eu não sei do caso, eu não acompanhei o caso. Um assalto a uma dentista. E eles queimaram a dentista viva no consultório. E era o sustento dessa família. Pessoal extremamente pobre, humilde. A mãe disse, eu perdi meu braço, minhas pernas, eu perdi tudo. Então eu pergunto, nós estamos atravessando um momento muito diferente na vida, onde as coisas estão indo por um caminho absurdo, de violência, de tudo. Eu pergunto nesse sentido das provas que estamos atravessando todos. É algo, acho que, pesado para a nossa compreensão. Eu digo para a senhora que procuro não ver televisão. Eu procuro não ver. E quando vejo, eu tenho que sair dali, muitas vezes procura de uma clínica psiquiátrica ou... Porque você tem que assistir televisão, talvez acompanhado por um psicólogo ou uma psiquiatra, para você poder ver a matéria que são colocadas ali. Isso colocam assim de uma forma brutal, violenta para a grande sociedade. Eu não vejo, né? Mas vamos tocar aqui no questão social. Existe a banalização da morte. Não é da vida, é da morte. A morte está muito banal. Então, o que as pessoas precisam entender? Que falam em dois termos: ser bonzinho, ser bom, ser pacífico, não é isso? Ser humanista. E quase sempre isso aqui é engolir sapo, né? O equilíbrio de tudo isto chama-se agressividade. Ser agressivo é questão de sobrevivência. Violência é crime, tem que ser combatido. A agressividade não. A agressividade de enfrentamento, de competição, de produção, porque nascer é agressivo, o sexo é agressivo, o morrer é agressivo, o viver é agressivo. E não nos ensinam a agressividade, nos ensinam a passividade. E você sai da passividade, que é o inativo, para a hiperatividade violenta. Então, em psicologia, vamos chamar isso de bolsões, né? Que você vai tensionando, pressionando, ou você sofre uma desilusão e você não trata essa desilusão, não entende, prefere com vergonha deixar para lá. Aí você pega o armário e coloca o defuntão lá. Aí você vai, novamente sofre outra decepção. E você não conversa sobre o assunto. Essa semana eu estava conversando com um paciente. Os pais
tem propriedade nessa região. É um único neto, estava voltando com o tio, onde eu acho que é Barueri ali, onde tem um monumento que tem duas mãos, eu acho que é assim. Ali morreu o sobrinho desse nosso amigo. E ele é meu paciente. Eu perguntei para ele, você já falou com o teu irmão sobre a morte do teu sobrinho? Não. Como é que age teu irmão? Como que nada tivesse acontecido? Refere-se como ele estivesse viajando. Então as pessoas não enfrentam. Existe uma passividade aparente, que na verdade são o faz de conta e começa a guardar os defuntos. Até que chega um ponto em que o íntimo, a sua parte fisiológica, já não mais suporta as tensões psíquicas. O pai que nunca conversou com a morte do filho está andando de cadeira de rodas. Entrou num processo de uma síndrome de atrofia que está paralisando. Está paralisando. Por que isso acontece? Porque nós não enterramos os nossos defuntos, não resolvemos os nossos problemas, não enfrentamos, por pior que seja. Tem que se expor os nossos problemas. Tem que se expor. Por isso que eu trago questões do centro, da organização e exponho para vocês. Vocês não vão saber isso pelos jornais, por A, B, C. Sou eu que falo. Aos meus críticos, aos meus obsessores, forneço todo o material que eles necessitam. Sou eu que forneço. Então, quase sempre, menina, nós vamos ter os nossos sofrimentos, as nossas fugas, e em vez de enterrar, resolver o problema, nós guardamos os defuntos. Até que chega um momento em que você tem uma grande decepção, uma grande perda. E você pega o presuntão e em vez de enterrar, você coloca no armário, mas não cabe mais. Tem um espaço, tem um limite isso. Você põe lá, acerta a perna dele para lá, o braço para cá, aí coloca, aí você força, se eu der mais um jeitinho, eu consigo. Né? Aí você dá uma maquiada aí, você encaixou. Na hora que você encaixou, começa a temperatura. Começa a aumentar a temperatura e daqui a pouco você começa a observar que nas laterais começa a descer o caldo cadavérico dos defuntos que você guardou dentro do seu psiquismo. Aí você se inquieta. Te dá urticária, te dá insônia, você tem estresse gigantesco, queda de cabelo, você tem mancha na pele, você dá câncer, faz, acontece, você não consegue dormir, você vai na doutora, na psiquiatra ali. Você diz, olha, qual é o teu nome mesmo? Yara. Olha, doutor Yara, umas coisas, eu me sinto arrepio nas costas, coisa ruim, né? A boca amarga, e o meu cérebro parece que seca, e eu não consigo dormir. Yara vai olhar para você e diz, já sei. Você, como tem você é fruto da divindade, um ser muito nobre existe em você, e claro que esse ser, ele vai repugnar todo esse arsenal de cadáver que você juntou, de lixão. E ela vai te convidar para que você limpe. Você diz, não. Primeiro que você vai negar. Eu não tenho problema nenhum. E ela olha, analisa, diz, olha, mas aqui tem uns pingos de caldo de cadáveres. E você diz, de forma nenhuma. Está tudo resolvido. E você vai convencer a Yara de que você está bem e ela que está com problema. Ela não tem tempo, entrou já do convencionalismo e diz, olha bacana, vamos fazer o seguinte, o que vale aqui não é a tua saúde, o que vale aqui é o dinheiro, o sistema é capitalista.
Não estou aqui defendendo o comunismo, hein? Que o comunismo também é ditadura. Mas a Yara vai observar que se ela tem autoridade de prescrever camisa de forças químicas e colocar em você. Eu dopo você e ao dopar você, você torna-se um fornecedor do dinheiro que eu preciso mensalmente, a mim os laboratórios, eu dopo você, você não faz nenhuma reforma, não enterra nenhum dos cadáveres, mas eu vou deixar você como um zumbi. Né? Aí são os Prozac da vida, é isso? Os Prozac, né? Aí você anda, né? Não tomou nenhuma caninha, você anda tombando, né? A cabeça nunca mais se acerta. Foco você não tem nunca. Né? E não tarda para você ir lá com o formulário, doutora, eu estou aqui numa situação tão difícil, me encosta na caixa, né? Antes do remédio? Não, mas no remédio mesmo já vai. Então, a partir do momento que a Yara meteu o carimbão lá, olha, esquizofrenia, acabou que nunca mais tu te acerta. O poder que tem aquela mulher na mão, você não sabe. Ela tem o poder de vida ou morte. É verdade, sabia, não era? Sabia? Você, depois que rotulou, meteu o carimbo, um abraço, cabocla. Para onde você for, você vai ter o carimbo da Yara nas suas costas, né? Ela é paciente psiquiátrica. Ai, ai. Mas é assim mesmo que acontece, né? Então, as coisas vão nesse caminho, porque vocês não se importam e guardam números defuntos, como eu guardava o defunto da minha mãe até ela aparecer, né? Ela saiu do túmulo e apareceu. Meu filho não faz mais essa bobagem, né? Certo? Então, e aqui nós vamos convivendo com essa bagunça toda. Mas se observarmos, hoje está muito melhor. Essas barbaridades sempre existiram, viu? Sempre existiram. É que hoje o poder da mídia é muito grande e joga isto como sendo um grande banquete fúnebre, né? E você se repetir, né? Então, em todos os canais de informação começa a surgir tudo isso. Agora vocês têm... Agora eu não posso falar muita bobagem aqui, porque tem os vivos, que são vocês, os mortos que estão com vocês, agora tem os vivos que não estão presentes e os mortos também, que estão em outra linha. Então está sendo transmitida via internet para o mundo cibernético. Quem diria, hein? Quem diria? Bom, respondido às perguntas dos senhores. Né? Respondeu ou não? Não entendi. Respondeu, né? Cadê a menina lá? E respondeu, filho? Negócio de família? Como é que é? Ah, minha filha, faz exercícios, né? Oração. E muitas vezes você tem que vomitar. A comida que não deu ser legal, vomita, né? Muitas vezes vergonha, convencionalismo, a gente... Não, você fala. Precisa falar. Certo?
Alguma pergunta? Alguma questão, Yara? Acho que é uma coisa interessante sobre falar. Acho que tanto aqui no centro, às vezes a gente vem buscar não só a cura, mas o milagre. E no consultório médico, depende muito do que o paciente foi buscar. Ele foi buscar o remédio ou ele foi buscar o processo mais fácil? O que ele quer? Ser curado ou ele já foi buscar o tarja preta, a carta do INSS? Então, se a gente vai no consultório, no centro espírita, no lugar que for, procurar o processo de cura, eu acho que faz muita diferença. Agora, se a gente já vai disposto a buscar outros meios, outras coisas, é bem difícil. Então, diz os Espíritos que toda facilidade presente será dificuldade à frente. Então, você não quer se reformar, você quer se dopar. Então, bacana. Senão eu que tenho todo esse poder, você vai dizer, É verdade. eu já tinha dado uma realidade. Mas não funciona. Ela maqueia, né? Aí, porque, na verdade, vocês têm o poder de um grande xamã, né? Então, uma palavra sua, um medicamento que você dá, é como que fosse algo milagroso, né? Que você entrega e o cidadão, eu estou medicada, e como estou medicado, posso dormir. Então, o seu psiquismo aceita essa voz de comando. Mesma coisa que eu tomei fácil, né? Fui no centro, tomei fácil, fazer a reforma aí, a mudança, tem esse significado. Tem sim. É isso mesmo. Muito bem, meninada. Tranquilo aqui? Tudo bem, Ian? O Ian é o nosso grande mentor da tecnologia. Não, ele mesmo que estruturou essa TV na web, montou, assiste, né? Então as aulas são transmitidas ao vivo, os bate-papos, né? Então, só que me pediu para tomar mais cuidado, colocar mais filtro, né, Ian? Última vez que eu tive aqui, um discurso muito inflamado, né? E eu sou muito emocional, sou muito emotivo, falo mesmo. Se eu estiver sentindo, eu falo, né? Então, não sei enrolar. O Ian, só que está montado errado esse negócio aí. Porque que tem de gente passando para cima e para baixo, né? Ah, é verdade. Né? Tá certo. Então tá bom. Alguma outra pergunta, não? Não? Tranquilo? Então, só dizendo para vocês, essa casa tem o tratamento médico, orientação, farmácia, tratamento de obsessão, trabalho de sopa, tem a orientação a gestantes, temos o atendimento médico pediátrico, orientação psicológica. E, enfim, não se cobra-se nada, a não ser aqueles que queiram contribuir com a vivência ou sobrevivência desse trabalho. Nós não cobramos dízimo, mas pedimos, se tiver condições, desejo, fazer a caridade que faça, mas a caridade segundo ensinou Jesus. Nós somos evangélicos, o que nós não somos é biblista. O Evangelho de Jesus jamais autorizou cobrar uma vírgula de ninguém. A Bíblia lhe autoriza vocês cobrar 10%. O dízimo. O Evangelho não cita uma única vírgula. Quem quiser, procure. Quem tiver dúvida, procure dentro do Evangelho e me traga o Evangelho. A autorização de cobrar uma vírgula. A Bíblia sim. A Bíblia autoriza, mas o Evangelho não. Por isso, sou evangélico, ou somos evangélicos.
E aqui tem outra situação. Lá eles só aceitam os Espíritos Santos. Não, aqui aceitamos os Espíritos Santos como mentores e os Espíritos doentes para serem tratados. Nós não expulsamos os doentes, os Espíritos doentes. Não o classificamos como satânicos, mas o classificamos como perturbados, doentes e precisam de acolhimento. Por isso que nós tratamos. E insistimos que não devemos invocar os mortos. Se um dia necessário for invocar, invoque os desencarnados. Invocação dos mortos é perturbação. Invocar os desencarnados, sim. Os desencarnados que já perderam todo o interesse com a carne, com a terra. Certo, meninada? Como assim, né? Tá vendo aí? A grande matéria que faz com que as trevas funcionem em perfeição até hoje chama-se ignorância. Essa é a grande matéria-prima. Não devemos invocar os mortos, mas os desencarnados. Os desencarnados que já atingiram um grau de evolução, que pelas suas atitudes eles não se aprisionam a nada da carne. Quando eles vêm para te ajudar, nunca para beber, para comer, para fazer estripulia, para aprisionar. Porque na hora do sufoco, vamos supor assim, eu estou no maior sufoco, aí a primeira pessoa que a gente pede, ai minha mãe, me ajuda. Sim, mas quase sempre a mãe não vem lhe fazer mal. E quase sempre, quando a mãe pode lhe atender, ela já está em estado de desencarnado. Os mortos são aqueles que ainda estão aprisionados aos interesses da carne. São os que jogam na bolsa, comercializam nos bancos, falam de juros, fazem negociatas, não é isso ali? Agora, os desencarnados não. Eles chegam, te auxiliam, quase sempre não chegam com nomes pomposos, não mentem, não tem necessidade de se expor. Os mortos, sim. Né? Certo? Tranquilo aqui? Pelas vibrações, pelo seu falar e pelos seus conselhos. Eu percebo plenamente quando está um desencarnado e um morto. O morto é pesado, né? A energia é tensa, é confusa, perturbada, triste. O desencarnado não. Desencarnado, existe uma amplitude, o teu pensamento voa, ele é livre, ele é feliz, ele é liberto. O do pensamento do morto, não. O morto, pelo fato de estar do outro lado muito a contragosto, né? Eles fazem um salseiro danado. Não, caboclo? Aí ele vai te prejudicar, fazer isso, aquilo mais. Agora o desencarnado não faz. Então, uns chamam de Espírito Santo, o que nós chamamos de desencarnado. Outros chamam de a trilogia Pai, Filho e Espírito Santo. Não é isso? Chamamos a mesma coisa. Pai é Deus, Filho Jesus e Espírito Santo são os desencarnados com maior sabedoria. São os professores, os médicos, que estão em outros estágios. Entenderam isso aqui? Simples. A linguagem tem que ser essa, tem que ser muito simples, viu, cara? Ser simples, tem que ser direta, o povo tem que entender. Começar a buscar muito a mensagem, muito intelectualizado e danos tudo.
Se quiser que fale também em parte de intelectualização, falamos. Mas não é necessidade. Tem que falar de coisas sérias dentro de um linguajar simples. Entendeu, Zefia? Alguma pergunta não, né? Hã? Diga. Uma pessoa boa, vamos supor, está deitado, dormindo, descansando o dia todo, vamos supor. De repente ele levanta como se tivesse com demônio, tivesse com tudo que tivesse de ruim, e te enfrenta com faca, te enfrenta com tudo que tiver de ruim, de palavrão, de piores que existem no mundo. Uma pessoa dessa, o que a gente tem que agir com ele? Primeiro tem que fazer o diagnóstico, né? Não. Depois a ação, claro. Vai. Então, se levarmos aqui para uma visão religiosa, entrou um cão no corpo, tá com o capeta no corpo, né? É aquele meu pai, que é filho do Satanás. Filho do Satanás. Mesmo quadro. Agora, se levarmos para a linguagem da doutora Yara, É louco. isso é surto psicótico. Eu falei que é louco. Isso é surto. E no surto, eles vão aparecer com essas roupagens mesmo, né? O que precisa se identificar aqui é o seguinte: se for surto psicótico, quase sempre existe uma maquiagem feita há muito tempo de uma revolta, que quase sempre essas maquiagens elas são quebradas quando? Quando você ingere bebidas alcoólicas ou faz uso de drogas. Nessa circunstância, porque há a quebra da censura. Quebrou a censura, tudo fica livre. Os instintos passam a tomar conta. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma mente intrusa, que pode também acontecer. Você está bem e de repente você é tomado por outra força. E há possibilidade disso? Há sim. Agora, como é que se cuida disso? Primeiro, ele precisa aprender a se cuidar. Com orações, criam-se barreiras energéticas para não permitir. E no segundo caso, for o surto psicótico, aqui sim, precisa procurar profissionais e fazer uso de medicamentos para que seja amenizado, a possibilidade de você entrar em crise seja diminuída. Porque essa semana até faca ele puxou. Não, espera um pouquinho, eu estou aqui entrando no campo das ideias, não fale de casos particulares que eu não entro, no campo pessoal eu não entro. No campo das ideias, posso citar. Se eu quiser entrar aqui na situação da senhora, que A, B ou C fez isso, aquilo mais, e aqui eu posso ser entendido como estou fazendo consulta, e não é o caso. No campo das ideias posso falar, no campo pessoal eu não entro. Certo, meninada? Lembrando de um grande padre, Humberto Roden. Humberto Roden diz o seguinte, lá da tua terra, lá, gaúcho esse cara. Humberto Roden vai dizer o seguinte: os instintos são excelentes serviçais, mas são péssimos senhores. Então, quando você permite que os instintos guiem a sua vida, nem que seja por minutos, segundos, o prejuízo que vai lhe causar leva muitas vezes séculos para ser recuperado. Hã? Muito bem. Paramos por aqui então?
Quantos acessos está tendo? Aqui você não sabe. Tá bom. Posso travar aqui o microfone? Pode, né?